Alô, turma! Um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Muito obrigado a você que curte, que compartilha, que está se inscrevendo em nosso canal, você que aciona o sininho da notificação, fazendo com que o nosso canal tenha mais de 700 mil visualizações, mais de 17 mil inscritos. Muito obrigado. E a gente está querendo chegar aos 20 mil, 25, 30. A meta é até o final do ano chegar melhor do que o Vasco. Porque o Vasco está realmente decepcionando o seu torcedor. Sexta-feira tem jogo contra o Inter, mas nada importa mais nesse momento do que a situação financeira do clube. Sem grana, o Vasco não consegue contratar, não paga salários dos seus atletas, funcionários tristes, decepcionados, e o clube não anda. Nesse vídeo a gente vai falar com o Bismarck, com o Rodrigo Campos e com uma pessoa muito próxima a nós, o Alexandre Almeida, que já esteve conosco num vídeo na semana passada, falando do caos financeiro por que passa o Vasco. E hoje nós vamos bater um papo sobre essa situação de grana, que é algo que, é claro, dinheiro todo mundo gosta, é importante, mas o Vasco hoje não tem. Que situação complicada, hein, gente? Alexandre, eu já fiz essa pergunta a você na semana passada. Doutor, tem solução esse Vasco? Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, tem solução sim, Flávio. O problema do Vasco, a gente aqui fazendo uma analogia, imagina um paciente com uma doença autoimune. Hoje, esse é o Vasco da Gama. Ele briga entre as correntes políticas com ele mesmo. E a torcida ataca onde? Só no problema. Porque a confusão está tão grande dentro da esfera política e o problema é grave financeiro, mas tem solução. Muito embora seja muito difícil nesse momento captar recursos nesse cenário conturbado político, a gente fica imaginando aqui, Rodrigo, Bismarck, Flávio, o Vasco ideal. Qual é o Vasco ideal hoje? O Vasco ideal hoje é aquele que eu quero, aquele que todo mundo aqui quer. Um Vasco competitivo, um Vasco que seja campeão, um Vasco que marque gerações, porque o Vasco há muito tempo não consegue emplacar aí uma sequência de boas temporadas. O Vasco ideal é esse. O Vasco que forma atletas periodicamente, que contrata atletas e forma grandes times, mas o time ideal acaba frustrando a minha expectativa, a sua e a de todos aqui, porque a gente está muito longe do ideal. Hoje o Vasco tem que trabalhar o que é necessário. A diretoria tem trabalhado o que é necessário para atingir talvez o possível, que é sanear pontualmente aquilo que ele precisa, que é honrar as contas pontualmente, que é o mais latente hoje, para se chegar no necessário para que um dia, e a gente espera que seja próximo, chegue ao ideal. Bismarck e Rodrigo, vamos bater um papo aqui, saber dessa situação. Assim, eu, sinceramente, eu não sei quanto que o Vasco deve hoje. Não sei se o Vasco deve 300, 400, 500 milhões. Eu não sei exatamente quanto que o Vasco deve. A gente tem o exemplo da gestão do Palmeiras, que tem a Crefisa, que ajuda, mas principalmente do Flamengo, que pegou aí esses 6 anos e fez uma gestão exatamente voltada para que pudesse acabar com essa dívida. Eu não sei quanto que é a dívida do Vasco. Eu não sei se ela é mais ou menos, se ela é muito. Eu sei que ela está influenciando por demais todos os anos, principalmente esse que essa diretoria assumiu, ele está pegando uma situação totalmente ao contrário do que a gente imaginava, que era pegar um clube saneado. A gente aqui não defende ninguém, mas a gente tem que falar também que o Vasco já vem de muitos anos com essa dívida. Não é uma dívida de 3 anos, é uma dívida de 5, 7, 8 anos. Eu queria perguntar para o Alexandre, essa dívida do Vasco, se tem ideia hoje, quanto é essa dívida, esse montante? Bismarck, hoje é um número assim que, aos olhos dos simples mortais, é uma dívida quase que impagável. Ela supera aí mais de 500 milhões hoje o total do endividamento do Vasco. Só que esse endividamento, ele tem uma composição, ele não está todo ele numa cesta só. Ele é uma parte que ele é fiscal, outra parte ele é cível, outra parte ele é trabalhista.
Então, é uma dívida que precisa ter um bom corpo de negociadores dentro do clube para poder fazer uma boa composição. É fato que, uma vez que você faz uma repactuação de uma dívida, por exemplo, fiscal, e você atrasa um pagamento desse, essa dívida volta do zero, a renegociação ela fica comprometida e aí o clube fica patinando em cima do mesmo problema. Então, é uma situação que precisa ser acompanhada, corrigida, para não virar bola de neve. É o que está acontecendo agora. Algumas dívidas, alguns compromissos o Vasco não consegue honrar e aí tem que priorizar. É priorizar a folha para não ter problema na competição. E aí deixa de pagar ou recolher alguns impostos, deixa de pagar algumas ações na esfera trabalhista e aí isso vira um problema grave. Mas volto a dizer aqui, são uma composição de dívida passível de fazer acordos e o Vasco precisa ter parcerias fortes para que isso seja possível honrar, num prazo bem razoável, bem negociado, esse processo aí de endividamento. Rodrigão. O problema, eu queria que o Alexandre falasse sobre isso, é que as dívidas vão batendo a porta de São Januário todos os dias, né? Uma bola de neve que parece, como você falou, interminável. E aí a gente fica tentando imaginar uma solução. Aí você pega os adversários, por exemplo, um Fluminense, faz o Richarlison, vende o Richarlison, ganha uma grana. O Flamengo faz o Vinícius Júnior, vende o Vinícius Júnior, ganha uma grana. Aí o Vasco faz um Paulinho, vende um Paulinho por uma grana que de repente não era aquela esperada. E aí vem um próximo jogador, vamos lá, o Lucas Santos, tomara que não saia agora, o Thales, Magno, tomara que não saia agora. Mas aí a necessidade de vender é tão grande, a pressa é tão grande que não se espera nem valorizar o produto, e com o maior respeito que eu falo, o produto, que é o ser humano, um jogador de futebol. Mas na questão comercial que eu estou falando, um bem que o Vasco tem, não dá nem tempo de você fazer valorizar o jogador. Como também não dá tempo nem de você deixar o cara aí pro profissional, porque a cobrança é muito grande se ele não render aquilo que a torcida espera, que ele chega como se fosse o salvador da pátria e isso não dá. Até do Lucas Santos e do próprio Marrone, que eram moedas no início do ano e que hoje são moedas desvalorizadas em função de toda essa pressão, né? São jogadores hoje que não valem o que valiam no início do ano. E aí eu te pergunto, o Alexandre, seria o ideal uma fonte de recursos a médio e longo prazo, de repente o Vasco conseguir formar um grande jogador, um ou mais, e dar a ele oportunidade dele entrar, aparecer, se solidificar como um grande jogador e a partir daí fazer dinheiro. Seria uma alternativa interessante? Seria. O problema da gente chegar no ideal, esse é o mundo ideal. Que ele fique, seja formado, o Vasco consiga atravessar uma competição ou mais uma temporada com esse atleta para que ele se valorize mais e o clube consiga rentabilizar melhor essa commodity, como você colocou aqui, seria o mundo ideal. Só que é como eu disse aqui no início, o mundo ideal hoje para o Vasco está bem distante. É preciso fazer o necessário para estancar essa dívida de curto prazo, essa necessidade emergente do Vasco, essa hemorragia financeira. Infelizmente, todo atleta que surge hoje, infelizmente, volto a dizer aqui, eu também gostaria que ele ficasse mais tempo, fosse mais aproveitado durante uma temporada, mas aí são outros interesses também cruzados, não só do clube, que precisa fazer esse encontro financeiro, mas aí tem os investidores também que abrem portas para esse atleta no exterior, e aí é quase que inevitável, até porque a cabeça do atleta também, por toda essa pressão, ela acaba na cabeça dele urgindo para que ele saia, vai buscar um outro mercado porque ele quer sair dessa pressão. E não saindo, o rendimento cai. Claro. Bom, eu queria aproveitar porque o Bismarck é um empresário, é uma pessoa que lida com futebol, porque talvez seja o maior ativo do clube hoje, né? No caso do Vasco, os seus atletas. Não tem de onde tirar. Os patrocínios não são patrocínios gigantescos, são patrocínios pontuais, né? A camisa do Vasco até é extremamente retalhada, com patrocínios em todos os locais, né? Até no bumbum, meia, na frente, atrás, em tudo quanto é lugar você vende a camisa e mesmo assim não sustenta. Mas eu queria entender o seguinte: há realmente essa grita hoje no futebol por conta da pressão, as famílias querendo independência financeira, da necessidade dos clubes até de receberem grana? Você que lida com todos os clubes do Brasil, bicho,
Tem como segurar um jogador? Dá para um clube como o Vasco, na situação financeira que tem, dizer a um clube europeu, olha, segura, vamos segurar um pouquinho, vamos valorizar, ou é inevitável? É inevitável. Foi assim com o Paulinho e vai ser assim com o Thales. Qualquer outro que apareça, cria uma situação. Os clubes hoje dependem exclusivamente da TV. Tem clubes que já pegam antecipado o dinheiro da TV. Nós temos hoje no Brasil, Fábio, eu posso falar porque eu tenho jogadores de futebol na minha empresa, poucos que pagam em dia também. Jogadores que a gente vende ou jogadores que a gente traz para cá, de fora de novo para cá, são poucos as equipes que pagam mensalmente aquilo que está devendo. Então, o Vasco é mais um que passa por uma situação de ter que vender os jogadores, quanto mais novos e mais rápidos, vai vender, porque não tem uma estrutura o suficiente hoje de grana para poder segurar esse jogador. A gente teve aí o Paulinho há 1 ano e meio atrás, que o Vasco teve que se desfazer dele, porque realmente fica cada vez mais difícil. Em relação ao Vinícius Júnior até o Paquetá do Flamengo, o Flamengo tem hoje uma situação muito mais estável, só que o Flamengo, quando vai discutir com você, por exemplo, tinha um jogador chamado Marinho, que estava no Grêmio, foi para o Santos, que o Flamengo quis quando ele estava no Vitória da Bahia. O Flamengo falou, nós queremos pagar, só que a gente só pode começar a pagar 1 ano e meio depois. Então ele tem um fluxo de caixa que é respeitado. O Grêmio, eu estou discutindo um contrato de um jogador no Grêmio agora. Ele começa a dizer para você que só a partir de tal mês que ele consegue começar a te pagar. O Palmeiras, a mesma coisa, o jogador que eu renovei agora. Ele determina para você, ó, eu só consigo te pagar a partir desse mês, desse ano. E cabe você aceitar ou não. Então o Vasco hoje não consegue fazer isso, lamentavelmente pelo que o Alexandre falou, por todas as questões, mas não é de 3 anos, de 5 anos. Isso vem se arrastando há muitos anos. Há 20 anos. Eu fiz esse comentário no último vídeo, que há 20 anos o Vasco tem essa lacuna de carência financeira. Agora, tem uma outra situação que envolve até a paixão do torcedor, que diz assim, a Crefisa investe no Palmeiras, o patrocinador tal investe em tal clube. Eu tenho uma teoria, não sei se vocês concordam comigo, que eu acho que ninguém investe num clube se não tiver a tal do afeto. Porque o cara investe no clube, porque aquele clube em algum momento, ao patrocinador, já deu uma alegria dentro de campo. Então a Crefisa, a dona Leila lá, ela investe no Palmeiras porque ela é palmeirense, porque ela já viu o time com Zinho, Rincon, Luizão, né? Aquele time da Parmalat, maravilhoso, já foi campeão, já chegou ao Mundial. Isso também é um fator atrapalhador para o Vasco, porque o cara que aposta no Vasco hoje aposta numa história. Só que a história do Vasco, ela está se escasseando. A gente conversou aqui outro dia sobre a questão da torcida do Vasco, que era a terceira até os anos 80, passou para a quinta. Se a gente for relembrar aqui, qual foi o grande time do Vasco dos últimos tempos? O de 2011. Sim. O de 2011, que tinha Dedé, tinha Diego Souza, tinha... Fagner, Ramon. Anderson Martins. Sim, Felipe. Era um time. Depois... depois quem veio? Juninho Pernambucano. Sim. Então as últimas grandes contratações do Vasco foram há 8 anos atrás. Depois disso, o Vasco pegou o fulano, o Beltrano, mas nunca com 5, 6 jogadores de contratações fortes. Isso é reflexo de toda essa avalanche que acaba fazendo com que o time não tenha dinheiro para contratar os melhores. O torcedor hoje está esperando algum craque? Dificilmente. Só se vier alguém que queira bancar o Vasco para poder trazer esse jogador e resgatar de novo a equipe do Vasco de ser forte. Alexandre, o mercado hoje, como é que vê o Vasco, na sua opinião? Como é que um patrocinador, você me deu uma explicação a respeito do BMG, por exemplo. O BMG é o principal patrocinador master do Vasco. Mas é um patrocínio meio troca de favores, né? Uma coisa meio que das antigas, que tinha que se pagar agora. Como foi também do material esportivo, da pênalti na época também, na época que o Roberto era o presidente do clube. Conta um pouquinho dessa situação aí do BMG, porque o torcedor fica nessa dúvida. Pô, por que não vem ninguém, bota um patrocínio de 500 milhões, enfim. O último foi o do Nations Bank,
aquele em 2000, Bank of America, né? patrocinou aquela delegação olímpica inteira. Maravilhoso. Foi mal aproveitado Que aquele o dinheiro foi também. jogado no lixo praticamente, mas eu queria saber de você, o mercado hoje, como é que vê o Vasco, pelo que você conhece aí do mercado? Então, Flávio, o mercado hoje, ele avalia o risco Vasco, né, o grau de comprometimento hoje do Vasco, ele é muito elevado, muito elevado. Uma comparação aí de contrair um crédito novo, né, para a proporção do endividamento, do grau de restrição que o Vasco tem, é muito difícil que você consiga contrair um crédito em condições, por exemplo, de prazo e de taxas competitivas com o grau de comprometimento que o Vasco tem. Além do endividamento, o grau de comprometimento, que são o quê? O Vasco hoje tem mais de 2.000 protestos. Imaginem, podem ser mais de um fornecedor, o mesmo fornecedor, onde o Vasco tem uma dívida que, por exemplo, hoje está quase que impagável. E é uma restrição que, para nível de mercado, o credor, quando olha isso, ele enxerga um mal pagador. Então, se eu tenho um mal pagador, como eu vou entrar com uma operação, como eu vou injetar crédito naquele clube, se ele não tem credibilidade nenhuma? Ele não paga títulos de cobranças recorrentes do clube. É uma compra de uma comida, fornecedor de algum outro insumo do clube que não é pago. Como um credor, como a Crefisa, como você citou, entra num risco desse? Difícil, né? O Vasco precisa passar por algumas transformações. Uma delas, eu entendo que começa pelo estatuto. O estatuto do Vasco hoje, ele é um estatuto muito antigo, a última revisão ocorreu na década de 80, então é preciso fazer profundamente uma revisão até para atrair um investidor desse porte que você citou, sentar à mesa e ver ali o que está pactuado e a possibilidade dele entrar realmente em condições de ter ali a marca dele valorizada e ele poder investir naquela instituição e obter, obviamente, lucro sobre a operação. Hoje o Vasco, como uma marca, é uma marca prejudicada pelo volume desse endividamento. Isso aí prejudica a entrada de qualquer credor que queira investir no Vasco. Bom, a gente está fazendo esse vídeo, concluindo esse vídeo. Eu sei que é muito difícil para o torcedor do Vasco ouvir isso, mas é um papel do canal do Atenção Vascaínos a gente esclarecer, trazer a verdade. A gente não está aqui para mentir, para dizer que está ótimo, que o clube vai nadar em dinheiro em breve. Não vai. Há solução, há como o Vasco poder sobreviver, principalmente se a política não continuar atrapalhando o clube. O Vasco precisa se pacificar, se unir, porque é um gigante, mas é um gigante hoje, eu diria que com as suas pernas quebradas, com os seus braços machucados, com uma pancada forte na cabeça, mas há cura para isso, há como se curar. No entanto, nesse instante, é muito difícil. Eu agradeço ao Bismarck, ao Alexandre Almeida, ao Rodrigo Campos. Falamos sério de um assunto muito sério, um assunto ligado ao futebol, porque aqui a gente fala sobre o futebol. Curta, compartilhe, acione o sininho da notificação e inscreva-se no canal. Muito obrigado a você que gosta desses nossos papos aqui, que são fundamentais para a gente trazer toda a transparência que você, torcedor do Vasco, que sofre tanto, que está tão amargurado, mas que você merece. Tchau, turma. Um abraço.